Em paz do Senhor, queridos. Conversava em casa com a pastora Lígia. Falei, você vai terminar o louvor com uma canção e eu vou começar a pregar batendo na canção. Não tenho nada contra essa canção é muito bonita, muito profunda, mas de fato ela está no cerne do que eu quero falar, especialmente essa última, chama-se o coro, né? Pois para te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Queridos, já há algumas semanas nós temos conversado muito aqui na igreja, entre nós, cada um com a situação que está vivendo. Nós temos conversado muito e uma frase que nós temos dito uns para os outros, falando de nós mesmos, é assim: que o Senhor faça a vontade dele. Eu tenho orado para que o Senhor faça a vontade dele, que o né, e cada um em sua situação, né? Cada um tem falado. E temos vivido isso aqui na igreja. Eu tenho me deparado com situações, pessoas com quem tenho conversado, pessoas que tenho aconselhado. E sempre essa tônica, né? Faça o Senhor a vontade dele, que o Senhor faça o que lhe apraz, né? E com certeza todos nós já oramos isso. E nessas situações eu também vi algumas ocasiões, em algumas ocasiões eu vi algumas coisas que me levaram a pensar nisso. E quando a vontade do Senhor não é a que a gente quer? Porque, na verdade, queridos, vamos ser sinceros com nós mesmos. Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, faz a tua vontade. Na verdade, aquela oração que o pastor Diego passou, né? O que nós estamos dizendo no nosso coração é, Senhor, se for da tua vontade, faz que a tua vontade seja a minha vontade. A gente espera que Deus faça o que nós queremos. Nós pedimos a vontade do Senhor, mas na prática, a gente quer que a vontade do Senhor se torne a nossa, né? Assim, que Ele faça o que a gente quer. E, queridos, nós cantamos aqui: para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. E muitas vezes nós pensamos isso, nós pensamos em Senhor, faz a tua vontade em situações específicas. Como eu disse, cada família aqui na igreja está atravessando uma situação, e quando a gente conversa, a gente fala isso, né? Não, que o Senhor faça a sua vontade. Nessa situação. Nessa aqui que ele faça a sua vontade. Mas no dia a dia, eu vou fazer a minha. É que o Senhor só diga amém. Né? O que a gente espera é isso. E quando a vontade do Senhor, especialmente nas coisas cotidianas, não coincide com a nossa. E quando os nossos sonhos, os nossos projetos são negados pelo Senhor. Será que a gente canta isso mesmo? Cumpre em mim o teu querer, faça o que está no teu coração. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Um texto extremamente conhecido. E que bom, porque nada do que eu vou falar é novo. Romanos, no capítulo 12.
o verso de número 2, que a gente até poderia citar de cor, né? Mas eu quero que você deixe aberto. Eu quero esmiuçar isso aqui em alguns aspectos que o Senhor colocou no meu coração. De novo, não é nada novo, não. Só quero chamar a sua atenção. Romanos, no capítulo 12, o verso 2, ele diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Jesus, né? E quando a vontade de Deus não é boa, não é agradável, não é perfeita? Foi essa frase que ficou rodando a minha cabeça nas últimas semanas. E quando Deus não faz o que eu quero, e eu digo assim, não, isso aí, a vontade do Senhor não foi boa, não. Não foi agradável, não. E claro, na minha ótica, não foi perfeita. E de novo, pense na situação pontual, no problema pontual, mas pense no seu dia a dia, nas coisas do dia a dia, na sua vida como um todo, em tudo que você viveu, que estudou, com quem casou, com quem teve filho, com tudo. Pense em toda a sua vida, onde trabalhou, quanto ganhou. E quando você fala, isso aqui, não, senhor, isso aqui para mim não foi bom, não foi agradável, foi perfeito, não. E eu fiquei pensando nisso. E quando a vontade do Senhor não nos parece boa, nem agradável, e muito menos perfeita, o que está acontecendo? A Bíblia não erra. A Bíblia é inerrante. Deus não falha. E por quê que a vontade do Senhor não me é boa, não é agradável, não é perfeita? Outra coisa, querido, que nós temos que entender é o que a Bíblia está dizendo. Quando nós, seres humanos, egoístas, hedonistas, materialistas, e mais um monte de istas que eu vou falar ao longo da pregação, quando nós lemos ou ouvimos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, eu tenho certeza que você entende assim, boa. No dicionário, boa é o contrário de má. Então, quando você entende que a vontade do Senhor é boa, você fala, então ela não é má. Boa é que é como deve ser ou como convém que seja. Então, se a vontade do Senhor é boa, ela é daquela forma que convém que seja. Vai ser do jeito que eu espero. É ou não é? É que corresponde ao desejado, que traz benefícios ou vantagens. Então, quando você ouve que a vontade do Senhor, sua vida é boa, você espera que ela te traga vantagens. Agradável. No dicionário, agradável é aprazível, que traz contentamento ou satisfação. Então, você espera que a vontade do Senhor na sua vida te traga satisfação, contentamento. Olha como eu estou feliz, né? Estou com os burros na sombra. É o que a gente espera. É perfeita, claro, sem defeito. Então é isso que nós esperamos. Em tudo. Em tudo o que o Senhor faz na nossa vida, a gente espera que nos traga vantagem, contentamento e que seja sem defeito. E quando você pensa isso em grandes situações, em grandes eventos da sua vida, né? Você, mas aí veja, né? A minha vida está entregue ao Senhor. Mas, de novo, quando você vai no dia a dia, nas pequenas coisas, nos caminhos pelos quais Deus te leva, e você fala, Senhor, não foi isso que eu planejei para a minha vida. Não, eu vou lutar para trazer a minha vida para cá, porque aqui é que é bom, agradável e perfeito. Aqui
me traz vantagem, aqui me dá benefício, satisfação, contentamento, é aqui. Nossas definições de boa, agradável e perfeita estão baseadas em nosso conforto. A gente espera que a vontade de Deus sempre nos traga conforto. Aí é fácil cantar. Cumpre em mim o teu querer. Isso vai trazer conforto, vai ser. Talvez não seja, né? Eu queria isso aqui, Deus não vai me dar isso aqui, Ele vai me dar mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então pode fazer o teu querer, Senhor. O teu querer é melhor do que o meu. A gente nunca pensa o contrário. Mas o que a Bíblia está dizendo de verdade, com boa, agradável e perfeita? Boa, aí no termo grego, quer dizer o que é reto, o que é honroso a Deus. Então, a vontade do Senhor é aquela que honra a Deus. E quando Deus faz algo em nossa vida, mesmo que nos seja amargo ou o contrário, mas que honra a Deus de alguma forma, a vontade do Senhor é boa. Agradável é que é aceitável a Deus. E perfeita é o termo teleios, completa, com propósito. E esse termo aqui faz diferença. A vontade do Senhor é aquela que honra a Deus, que é aceitável a Deus e que tem propósito divino. Então, quando Deus faz algo na nossa vida que o honra e conforme o seu coração, o que está em seu coração, como nós cantamos, a vontade do Senhor é agradável e perfeita. Aí você vai dizer, sim, pastor, o problema é que para mim não é agradável e perfeita, né? Para mim não é boa. Deus até tem os planos dele, né? Como Jó fala muitas vezes, né? Ainda que ele me mate, né? Ele pode me matar, mas, né? Você está disposto a isso mesmo? Não, não é isso que eu estou querendo. Né? Vou passar a privação, né? E a gente fica pensando no apóstolo Paulo, que foi quem escreveu a epístola aos Romanos. Eu passei uma noite e um dia no abismo, não sei quantos naufrágios, 2 naufrágios, em prisões, em fome. Humanamente não é bom nenhum. Não foi agradável para Paulo, não. Mas à luz da palavra do Senhor e da vontade do Senhor, aquilo honrou a Deus. Aquilo cumpriu os propósitos do Senhor na vida de Paulo. Então foi bom, agradável e perfeito a Deus. E aí, a coisa só complica mais, né? Porque fica patente, fica bem claro que para nós não é bom, agradável e perfeito. Que a vontade do Senhor, nem sempre para nós, aos nossos olhos, é boa, agradável e perfeita. A gente volta ao problema. Então a Bíblia está errada? Por que eu não consigo enxergar a vontade do Senhor como boa, agradável e perfeita? E aí a gente volta no início do verso. Não sejais conformados com este mundo. Querido, todos nós aqui nascemos em uma família. Alguns, né, acho que aqui todos, mas, né, tem gente que não conhece o pai, alguns não conhece a mãe, mas somos inseridos num meio social. E crescemos neste meio, fomos ensinados neste meio conforme a visão da conjuntura reinante, e não só espiritual. Tem a espiritual, mas tem a material. Né? Meu filho, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Então eu tenho que ser alguém na vida.
E o que é ser alguém na vida? É o ser bem-sucedido, é o que tem que ter sucesso, uma família linda, filhos maravilhosos, um emprego fantástico, o carro do ano, uma casa maravilhosa, viajar de férias, né? E todo aquele monte de coisa. Nós fomos criados, ensinados, desde que nascemos, neste padrão mundano. É ou não é? Você faz planos. Depois de uma certa idade, ou a partir de uma certa idade, a criança começa a traçar os planos para o futuro com base nisso. Né? Quando a criança é pequenininha, você pergunta o que ela quer ser, ela dá umas profissões que você fala, coitado do meu filho, vai morrer de fome. Quando ele começa a ficar maiorzinho, ele já não se leva mais pela beleza do uniforme, né, pelo tamanho do caminhão, ele não se leva por aquilo. Ele começa a colocar umas outras coisas, né? Para o outro extremo, eu quero ser astronauta, né? Que você fala, pode até conseguir, mas é um caminho muito mais difícil. Fica no meio, meu filho, pega ali uma profissão do meio. E aí a criança começa também a traçar profissões, né, planos. Eu quero ser isso quando eu crescer. Para quê? Para ter uma casa boa. Né? E quando a criança fala, eu quero ser isso, a gente vai falar, é isso mesmo, meu filho. Então estuda muito, você passar na universidade boa, você fazer um mestrado, um doutorado, visando o quê? Cumprir o padrão social ou mundano que nós aprendemos e que nós passamos. Isso é ser conformado com o mundo de uma forma que não nos não vou dizer pecaminosa, não é pecaminosa, é errado fazer plano, pastor? Não. É errado ter sonho? Não. Fazer projeto? Não. Não é errado. A questão é quando isso se torna o centro da nossa vida. É quando nós entendemos e somos ensinados a isso, a colocar este plano, esse checklist social em primeiro lugar. Então a gente cria na nossa vida uma separação. Isso aqui nós vamos viver conforme o meu plano. E isso aqui eu vou viver conforme a vontade do Senhor. Então a gente aqui, né, casar, ter filho, morar em tal lugar, comprar não sei o quê, ter um iate, isso aqui eu vou cumprir esse plano, é o que a sociedade espera de mim. As outras coisas, ser pastor, quem sabe fazer missões, contribuir com missões, né, ou ser usado para cantar na igreja, ou para tocar na igreja, isso aqui eu vou fazer conforme a vontade do Senhor. A gente não consegue entender que as duas coisas estão interligadas. E quando a vontade do Senhor, no nosso plano de vida, vem contrária, quando Deus nos fecha as portas, que para nós são coisas básicas. Quando Deus mete a colher, se você me permite usar essa expressão, nos nossos valores, aí a vontade do Senhor não é boa, não é agradável, não é perfeita. Quando aquilo que a gente entende que é o certo para o mundo, para a vida, para a nossa vida especialmente, não é o que Deus tem para nós, e Deus fala, ok, isso não está errado não, não é pecado, mas eu não quero para você. A gente não acha, não é agradável, não é perfeito. Isso é ser conformado com o mundo. A verdade é que nós dizemos ao Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Minha vida, minha vida. O que é a sua vida? É tudo que você é, tudo que você tem. Como oferta. Aí o Senhor falou, ok, então já que você ofereceu sua vida, larga tudo, como Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Aí não. Aí não, né? A gente critica o jovem rico, mas eu estava até conversando com um pastor esses dias, a verdade é que se Jesus falasse a mesma coisa para muitos de nós ou para nós todos, a gente ia dizer, ia fazer que nem o jovem rico, sair triste.
Seja sincero com você mesmo, querido. Não precisa, né? Se Jesus hoje falasse, né, com você, né, falou num sonho. Ah, não, sonhei porque eu estava de barriga cheia. Deus manda um profeta, é profetada. Não, a gente não quer aceitar. Os nossos critérios são nossos critérios. Os nossos planos são nossos planos. A nossa maneira de viver a vida é a nossa maneira de viver a vida, conforme o que nós aprendemos. E Deus não pode meter a colher nisso aí. Não passa pela nossa mente que Deus pode nos colocar em situações de vida de privação. Passa pela sua vida isso. Ninguém sabe o que era o espinho na carne de Paulo, né? Uns dizem que era a acusação de que ele ter matado as pessoas, outros dizem que era uma questão de saúde. Mas, queridos, seja lá o que fosse, Paulo viveu, né, passou a vida inteira com aquilo. E teve uma negativa do Senhor. Você conseguiria? Isso para você é bom, agradável e perfeito? Conseguir, você não vai ter outra opção, você vai ter que fazer. Mas isso vai ser bom, agradável e perfeito para você? A ponto de você escrever ensinando para os outros como Paulo fez? Me foi enviado um emissário de Satanás para me esbofetear. E eu orei e Deus falou não. E é isso aí. Não passa na nossa mente. Não passa no nosso coração. Nós não aceitamos que Deus nos coloque em situações de negativas. Querido, isso aqui você não vai ter. Né? E eu vou me usar como exemplo. Né? Quando Deus diz assim, ó, você não vai ter filho mais não. Você não vai ter filho. Mas, Senhor, o projeto social, o que as pessoas esperam, né, de qualquer casal, é que ele tenha filhos. Não, você não. Não é errado ter filho, não. Não é errado. Ao contrário, os filhos são herança do Senhor, mas você não. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está no teu coração nessa hora. Estão entendendo o que eu estou falando? É muito fácil a gente falar de coisas grandes, de eventos pontuais na nossa vida. Mas e aceitar a vontade do Senhor para a nossa vida como um todo, quando o plano do Senhor contraria o nosso? Abra sua Bíblia, por favor, vá comigo. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 25. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 25. O evento que eu vou usar está do verso 5 ao 13, mas eu não vou ler todo agora, não. Segundo Crônicas 25, 5 a 7, inicialmente diz assim: E Amazias reuniu a Judá, e os pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100 por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. 100 talentos de prata dá quase 3,5 toneladas. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Isso aqui é um exemplo, é uma história que exemplifica o que eu estou falando. Amazias resolveu guerrear. Era o que se esperava de um rei.
O segundo livro de Samuel fala, né, o evento fatídico de Davi com Batseba se deu no tempo em que os reis saíam à guerra e Davi ficou em Jerusalém. Né, então os reis, né, era a hora que o pau quebrava no mundo, um queria dominar o território do outro, e tá, naquele período Davi ficou em Jerusalém e a coisa deu errado. Não é esse o meu foco. Eu quero dizer que o rei ir para a guerra, o rei fortaleceu o seu exército, era o que se esperava. Era o que todo rei devia fazer, era o plano. Amazias queria ser rei. Quem é que não quer ser um bom rei? Quem é que não quer ser conhecido, entrar para a história como um bom pai, como um bom profissional? Né? E ele era rei, ele queria ser um bom rei. O que você espera de um bom rei? Que fortaleça o exército, que, né, traga segurança. E ele fez isso. Ele contratou 100.000 homens e pagou à vista. E quando ele menos espera, vem um profeta do Senhor e fala: "Ei, manda esse povo embora. Não é isso que Deus tem para você, não. Não é pecado, não é errado, mas Deus não quer isso para você. Deus não quer." Queridos, é interessante o verso 9. Diz assim: "E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel?" Ele não perguntou por quê. Senhor, por que eu não posso ir com esse povo? Ele perguntou: e o dinheiro que eu investi? E o prejuízo que eu vou tomar? Essa vontade não é boa, não é agradável, não é perfeita, não. Eu também vou ficar no prejuízo. E é a pergunta que a gente faz hoje, queridos. Quando o Senhor nos fecha uma porta, quando a vontade do Senhor contraria a nossa, a gente não se lembra de que a gente entregou a vida ao Senhor. A gente não pergunta: Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu projeto? Como eu estou te honrando, Senhor, com essa situação? Você pergunta: Senhor, e o prejuízo que eu vou tomar? Seja ele financeiro, seja o tempo que eu investi. Senhor, eu estudei, eu fiz faculdade 5 anos, mais 3 de pós-graduação, mas não sei o que. E tudo em vão? É. Senhor, eu estou juntando dinheiro desde que eu tinha 12 anos na caderneta de poupança e está perdido. Senhor, o que a minha família vai perguntar? O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? A gente se preocupa com os prejuízos que nós vamos tomar. A gente esquece de honrar a Deus. Que vai honrar a Deus, que vidas serão salvas, que edificação de mundo. Balela. Eu quero saber do prejuízo que eu vou tomar. Do meu nome ficar mal falado, do que as pessoas vão pensar de mim. E a resposta do profeta aí no final do verso 9. E disse o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dá com isso. A resposta do Senhor, querido, para nós é a mesma. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, conforme os propósitos do Senhor. E Ele tem muito mais que nos dar que isso, seja nessa vida ou seja na eternidade. Mas a vontade do Senhor nos é maravilhosa. Você vai dizer: não, continuo não entendendo. Amazias ficou no prejuízo, mandou aquele pessoal embora. Aquele pessoalzinho foi chateado para casa, no meio do caminho, invadiu as cidades, destruiu, levou gente, ou seja, Amazias perdeu dinheiro, teve cidades saqueadas, gente do seu povo foi morta. Vai dizer que essa vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita? Bem, tem muitas coisas aqui. A primeira delas é que
Amazias já começou fazendo os planos por ele mesmo. Muitas vezes a gente faz isso. Não, é o que eu quero, é como eu disse, né? São os nossos valores, o nosso conformismo com o mundo. O que se espera de mim é isso. O que eu sonho desde criança é isso. Então eu vou fazer. Eu não vou perguntar ao Senhor. E a gente tem uma coisa que nós evangélicos fazemos, que é a seguinte: se a porta abriu é porque foi Deus. Não é? Senhor, eu quero fazer isso. Apareceu a oportunidade, então foi porque Deus abriu a porta. A gente parte do princípio que porta aberta é porque Deus abriu. Se Deus não queria que eu fizesse, ele fechava a porta. A gente não vai perguntar para o Senhor, como Amazias. Amazias, antes de contratar, ele não perguntou, ele contratou. E depois ele ficou preocupado. E o prejuízo? Agora, meu amigo, agora, né? Você tem duas escolhas. Você vai para a guerra sabendo que o Senhor é contra, ou você amarga o prejuízo e pronto. Mas boa, agradável e perfeita não foi, não, aos olhos de Amazias. E aí, queridos, eu volto lá na questão inicial, né? Porque parece que até agora eu não estou ajudando muito. Não estou ajudando muito você a entender como a vontade do Senhor vai ser boa, agradável e perfeita. Lá no verso de Romanos 12, ele diz, né? Não sejais conformados com este mundo, ou como a gente conhece mais na versão da ARC, né? E não vos conformeis com este mundo. Como eu disse, nós somos criados dentro de um sistema no qual nós somos conformados com o mundo. E eu conversava essa semana até com a minha mãe sobre isso. Até o evangelho hoje, ele está conformado com o mundo. O evangelho hoje te ensina que Deus está preocupado com a sua felicidade. O evangelho no Brasil, nos Estados Unidos, Deus está preocupado com a sua felicidade, né? Em você ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Esse é o evangelho que está sendo ensinado. Não entra na nossa mente um evangelho de Coreia do Norte, em que você vai viver escondido, ou um evangelho de China. Não, isso aí não é. O nosso evangelho é conformado com esse mundo, né, de paz, prosperidade, né? E aí o apóstolo ensina: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Querido, o segredo para que a vontade do Senhor na sua vida, seja ela qual for, seja contrariando o que você quer, o que você planejou, ou seja, fazendo o que você planejou, o segredo é ter a mente transformada, é ter a mente renovada. É por isso que nós, muitas vezes, não conseguimos ver como a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, porque nós estamos olhando com a mente conformada, nós estamos olhando com uma mente que busca o conforto, nós não estamos olhando com uma mente que honra a Deus. Isso é sério. Porque muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, pensando no agora, no aqui. Quando a gente conseguir entender, eu não vou dizer quando a gente consegue no presente, não. Quando a gente conseguir, porque nós alternamos nisso. Mas quando nós conseguimos entender que Deus não trabalha com o agora, Deus está olhando a eternidade, Deus não trabalha com o nosso limitado, Deus está trabalhando com o nosso redor, um redor muitas vezes tão largo que a gente não alcança, e a porta fechada para nós aqui vai redundar em honra ao Senhor ao final do mundo. Aí a gente consegue entender a vontade do Senhor como boa, agradável e perfeita. Deus decide considerando os seus propósitos.
Deus decide considerando os seus valores. A gente muitas vezes fala, Senhor, e esse dinheirão que eu vou perder? Deus não se preocupa com dinheiro. Falou pro rei, 3 toneladas e 400 quilos de prata. São 100 talentos. 100 talentos de prata. São 3.400 quilos. 1.000 talentos de prata, né, que falou? 1.000 talentos. São 3.400 quilos de prata. E Deus com isso perdeu. O Senhor pode dar mais, o Senhor pode dar, né, 10 vezes mais. Né? Ele é o dono do ouro e da prata. Então, para ele isso é indiferente, do nosso dinheiro aqui, para o Senhor não tem valor. Ele não decide baseado nos nossos critérios, ele decide baseado na eternidade e nos seus propósitos, em algo que honre ao Senhor, em algo que redunde em salvação, na nossa ou na de alguém. E é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, sair deste conformismo, desse checklist. Há uma canção que escutava quando eu era menino, nos anos 80, de um conjunto, que dizia, este tic-tac, 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 que envolve o mundo, me domina, me consome, segundo por segundo. Nós vivemos esse tic-tac, essa padronização. A nossa mente é programada. Esse mesmo conjunto cantava, né? Lá vai um homem, calendário, programado, sem horário, para os amigos e sem Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente. Se nós conseguirmos transformar a nossa mente, queridos, como a nossa vida muda. Como a nossa vida muda. Porque aí sim a vontade do Senhor vai ser boa a nós. A vontade do Senhor é boa, é boa, é boa. Conforme os propósitos dele. E nós é que não alcançamos. Mas se nós transformarmos a nossa mente, ou seja, a nós mesmos, pela renovação do nosso entendimento, a vontade do Senhor vai ser boa. Aí, você vai dizer, como é que eu faço isso? Primeira coisa, não é dizendo ao Senhor, faz aí, Senhor. Que é uma das coisas também que nós temos mania, né? Senhor, transforma a minha mente. Não, está dizendo aí para você, sede transformados. É você quem tem que fazer essa transformação. É você quem tem que renovar o seu entendimento. O Espírito Santo te ajuda. Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda e a gente fecha o coração. Fala, aqui não, violão. Aqui não, aqui vai ser do meu jeito. Aqui eu vou fazer do meu jeito. Isso aqui para mim é importante, Senhor. Isso aqui deixa que eu resolvo. Cabe a nós buscarmos essa renovação e essa transformação. Como fazer? Várias situações. Minha dedicação à palavra de Deus, né? A Bíblia diz, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. É leitura bíblica, é dedicação, é meditação. É pedir ao Senhor que aplique em nós. E aí é o segundo ponto, né? É dar espaço para o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente está lendo a Bíblia, decora a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Não deixa a Bíblia atuar em nós. A gente, né, vê o padrão, a Bíblia fala, olha, né, mortificai os membros, a concupiscência e a avareza. A avareza, não, a avareza, essa aí vai ficar. Vai ser do meu jeito, Senhor. Queridos, nós precisamos mortificar. Precisamos dar espaço ao Senhor
nós somos transformados. A palavra do Senhor diz que nós somos transformados pelo Espírito do Senhor, à medida que nós damos espaço para que Ele trabalhe. Então nós precisamos sim ler a Bíblia, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossos pressupostos. Senhor, age aqui. Senhor, eu não quero pensar como com a mentalidade humana, com a mentalidade carnal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É dar espaço para o Espírito Santo agir em nossa vida. É realmente pegar os nossos planos, os nossos projetos e colocar diante do Senhor antes de fazer. Conversava essa semana, com a minha mãe, a gente estava conversando sobre isso, sobre como eu fico pensando, e estava conversando com ela por causa disso, como os meus avós viviam o evangelho. Porque era um evangelho diferente do nosso. A partir da década de 70, chega a teologia da prosperidade e cria-se essa mentalidade de que nós vamos ser felizes, que nós vamos ter bênçãos e casa, e o plano de Deus para a sua vida é que você tenha casa, casamento, casa, carro e concurso. Mas quando você vai na Bíblia, você vê o apóstolo Pedro escrevendo, ou o escritor aos Hebreus, que fala: ainda não combateis o pecado até o sangue, não resististes até o sangue. Em um período em que a pessoa dizia: eu sou cristão, o que ela podia esperar não era felicidade, casa, ela esperava era a morte. Mas não é isso que a gente espera hoje. A gente espera hoje do Senhor a bênção material. E como é que muda isso? Dando espaço para o Espírito Santo trabalhar. Muda, Senhor, o meu pressuposto. Querido, isso é difícil. Por isso que eu disse, se a gente conseguir, quando a gente conseguir, porque isso não é de hoje para amanhã. Eu não vou dizer para você: eu já fiz, olha como. Não, estou no processo, não estou começando o processo de pedir ao Senhor: mude a minha maneira de ver a vida, Senhor. Senhor, a minha lista de planos e de projetos, todos eles, eu coloco diante de Ti, Senhor. Eu não quero contratar gente para depois ter que perder dinheiro, não. Antes de eu ir lá, Senhor, é para eu fazer? Substituir os nossos padrões. Essa é a parte difícil, é lutar contra quem nós somos. Porque nós fomos ensinados que o sucesso, que a vida é medido pelo que você tem. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus falou: a vida de um não consiste no que ele tem. Você conhece esse verso? Mas o nosso padrão continua sendo o do mundo. A gente precisa mudar os nossos padrões. Ser renovado, despojar do velho homem, todo um processo. Despoja do velho homem, é renovado. E aí você vai. Isso é difícil. Controlar os pensamentos. Veja que tudo é a mente, O campo é a mente. O apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, isso pensai. Porque a gente pensa em o prejuízo, e o problema, e a situação, a gente não pensa e a glória do Senhor, e a honra ao Senhor, e o propósito do Senhor, e o objetivo do Senhor. Não, isso para mim não importa, mas a gente está pensando nas coisas deste mundo. Renovar o entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor exige disciplina, confronto interno,
exige fé. E veja que o apóstolo Paulo, ele diz, para que experimenteis qual seja. Ele está dizendo, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Você que ainda não experimentou, você precisa renovar ser transformado pela renovação do seu entendimento para que você consiga experimentar. Enquanto você não renovar a sua mente, a vontade do Senhor vai parecer injusta. Vai parecer prejudicial. E o que a gente cantou, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, são só palavras. Porque a gente vai continuar não querendo que o Senhor cumpra em nós o que está em seu coração, se não for para nos beneficiar. Curve sua cabeça, por favor. Como eu disse, eu tenho pensado muito nisso. Porque a gente tem falado muito isso, eu tenho falado muito isso em algumas questões. Inclusive, citado um outro verso bíblico, né? Esforcemo-nos por nossas cidades, faça o Senhor que lhe aprouver. Mas, na verdade, no nosso coração, a gente está querendo que faça o Senhor que nos aprouver. Porque, senão, do contrário, a vontade do Senhor não é boa, não é agradável e não é perfeita. Que a gente precisa aprender, e é isso que eu quero que a gente ore hoje. Que você ore hoje, que você comece a aprender, como eu estou começando a aprender. É que o fato de a vontade do Senhor ser boa, agradável e perfeita não te exime de problemas, de dores, de privações. Então eu pergunto, será que hoje você não está tentando moldar a vontade do Senhor, a sua vontade? Eu não sei que causas, eu sei algumas, né? Eu converso com as famílias, mas eu não sei tudo que você ora, eu não sei tudo o que acontece na sua casa, eu não sei tudo o que vai no seu coração, na verdade eu não sei nada do que vai no seu coração, na sua mente. Mas a minha pergunta é, será que nas causas que você tem colocado diante do Senhor, você realmente está querendo a vontade do Senhor? Ou você quer uma vontade do Senhor que seja boa para você, agradável para você e perfeita para você? E você quer cantar cumpre o teu querer? Você está realmente querendo, querido, ser moldado, ser mudado, ser transformado no seu entendimento, na sua cosmovisão, nos seus pressupostos, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus critérios. Você quer que a vontade do Senhor seja feita? Você está disposto a perder algo para cumprir o plano do Senhor? Para cumprir a vontade do Senhor? Está disposto a abrir mão de algo do seu checklist social para dizer, cumpra em mim o teu querer, Senhor? Eu vou viver a vida toda sem isso. Ou vou viver a vida toda com aquilo que eu não gosto para cumprir o teu querer. E feliz, porque estou entendendo que isso cumpre o teu propósito. Se você entende, você quer hoje começar esse processo de renovação, você quer pedir ao Senhor, quer dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Se você quer até dizer ao Senhor, Senhor, corta agora os planos que eu comecei sem te falar, como fez com Amazias. Faça essa oração. Faça essa oração, Senhor.
cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Não sou meu, ó, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu, Senhor. Sou todo teu, Senhor. Arranca, tira, nega, conforme o teu querer. Transforma minha mente. Me ajuda, Senhor, a ter a mente transformada e renovada. Pai, essa noite, Senhor, nós cantamos tanto sobre entrega a Ti, Senhor. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Cantamos, Senhor, cumpre em mim o Teu querer. Mas, Senhor, a verdade é que muitas vezes, Pai, nós queremos que o Senhor cumpra em nós o Teu querer após termos o nosso querer realizado. Ou que o Senhor cumpra em nós o Teu querer desde que Ele se encaixe no nosso padrão, na nossa vontade, no nosso plano, nos nossos critérios. Mas não é isso que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Deus, e o Senhor tem me chamado, me despertado a falar à Tua igreja, a levar ao Teu povo essa mensagem de despertamento. Este alerta, Senhor, para transformarmos a nossa mente. Para que realmente possamos, Senhor, Te servir com as nossas vidas. E sejamos, então, realmente ofertas no Teu altar, Senhor, seja para a vida ou seja para a morte. Seja, meu Deus, para muito ou seja para pouco. Seja para nada. Seja, Senhor, da forma que o Senhor quer, conforme o que Te honra, conforme o que Te apraz, conforme aquilo que cumpre os Teus propósitos, Senhor. E que então entenderemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, porque estaremos, Senhor, sim, satisfeitos em cumprir o Teu querer, Pai. Deus, trabalha, Senhor, em nós. Nos ajuda, Senhor. Nos dá forças, Pai, para vencer o velho homem. Um velho homem teimoso, avarento, materialista, hedonista, soberbo, presunçoso. E muitas vezes, Pai, temos dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a abrir espaço para o Teu Espírito Santo nos mudar, nos moldar. Nos dá força, Senhor, para arrancar de nós hábitos, critérios, valores, Senhor, que não Te agradam. Que nos despojemos do velho homem, mas nos despojemos dos hábitos, dos objetos, dos valores que mantém a nossa mente conformada com este mundo. Trabalha em nós, Pai. Nos ajuda. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.